Cena 1. Quarto de hospital. Los Angeles, 15 de fevereiro de 1988. A luz da tarde entra pelas persianas, cortando o ar estéril em fatias de poeira dourada. O bip rítmico do monitor cardíaco é a única trilha sonora. Na cama, um homem de 69 anos, consumido por 2 tipos raros de câncer, abre os olhos. Ele não está assustado, ele não está buscando a paz. Ele olha para sua irmã, Joan, e solta suas últimas palavras para a humanidade. Eu odiaria morrer 2 vezes. É tão chato. Não foi profundo, não foi inspirador, não foi a aceitação serena que você esperaria de uma das mentes mais brilhantes da história. Foi uma reclamação sobre o tédio, e enquanto ele partia, do outro lado da cidade, no campus da Caltech, 7 palavras permaneciam intocadas em seu quadro negro. O que eu não posso criar, eu não compreendo. Entre essas 2 frases, uma sobre o tédio, outra sobre a criação, reside uma verdade tão devastadora que ela é capaz de destruir tudo o que o sistema de ensino te ensinou sobre o que significa aprender. Cena 2. Uma sala de aula genérica, flashback ou estilo infográfico. Vemos um mar de estudantes curvados sobre cadernos, o som de centenas de canetas riscando o papel simultaneamente. O professor escreve uma fórmula complexa no quadro. Você passou anos aqui, ganhou diplomas, passou em testes. E nada disso te ensinou o que Richard Feynman sabia desde o início. Você não entende nada que não consiga reconstruir do zero partindo do nada. As escolas nunca te contaram isso, e elas não podiam, porque se contassem, você não precisaria mais delas. A última mensagem de Feynman não foi um adeus, foi um indiciamento de cada professor que te obrigou a memorizar sem entender, de cada prova que recompensou a regurgitação em vez da criação, de cada diploma que certificou conformidade em vez de compreensão. Cena 3. Laboratório visual. Analogia do cotidiano. O narrador segura um rádio antigo desmontado em centenas de peças sobre uma mesa de madeira. Imagine que você passou 10 anos estudando este rádio. Você decorou o nome de cada componente. Você sabe citar o manual de instruções de cor. Você consegue reconhecer o rádio em uma foto. A escola diria que você é um especialista. Empurra as peças para o espectador. Agora, monte o rádio, sem o manual, sem as etiquetas. Use apenas os princípios da física e da eletricidade para fazer essa caixa de metal cantar de novo. Você não consegue, e isso não é um acidente, é o design do sistema. A mentira começou cedo, no ensino fundamental, médio, na universidade. O padrão se repetiu por décadas. O professor fala, você ouve. O professor escreve, você copia. O professor testa, você memoriza. Eles chamaram isso de educação. Eles mediram isso com notas. Mas Feynman está dizendo que isso só te treinou para ser intelectualmente impotente. Cena 4. Campo de batalha intelectual. Visualização de dados. Vemos uma névoa de fórmulas flutuando. Elas se dissolvem quando tocadas. Você consegue recitar fatos? Sim. Consegue referenciar fontes? Com certeza. Consegue passar em exames? Você foi treinado para isso, mas aqui está o que a escola nunca te pediu para fazer: reconstruir o conhecimento a partir do nada. Pegue um conceito que você aprendeu e derive-o sozinho, usando apenas princípios fundamentais, sem livros, sem anotações, sem fórmulas prontas entregues de bandeja. Construa-o na sua mente. Você percebe que não consegue? Esse é o vazio de Feynman. Enquanto outros físicos memorizavam equações, Feynman as derivava. Enquanto outros alunos copiavam notas de aula, ele reconstruía a física em seus cadernos pessoais. Ele não confiava no entendimento até que pudesse criá-lo por conta própria. Cena 5. Interior. Escritório de Feynman, Caltech. O foco está no quadro negro. A escrita é firme, quase desafiadora. O que eu não posso criar, eu não compreendo. Não é o que eu não posso memorizar. Não é o que eu não posso repetir. É criar. A escola te ensinou o oposto, que entender significa reconhecimento. Veja a fórmula, lembre da fórmula, aplique a fórmula. Mas isso não é entendimento, isso é performance. É um truque de macaco treinado. E a morte de Feynman expôs a diferença. Você foi enganado. Não por erro, mas por projeto.
Porque sistemas educacionais não são construídos para o entendimento, eles são construídos para certificação, para processamento de massa, para conformidade. O entendimento real, aquele que Feynman exigia de si mesmo, te torna perigoso, te torna autossuficiente, te torna imune à autoridade institucional. E foi exatamente isso que eles treinaram para tirar de você. Cena 6, MIT, 1939. Um jovem de 21 anos, Richard Feynman, está sentado na aula de mecânica quântica do professor John Wheeler. Ao seu redor, alunos escrevem freneticamente. Feynman está com um caderno em branco. Ele não estava sendo arrogante, ele estava se recusando a fingir. Cada equação que o professor Wheeler apresentava, Feynman derivava independentemente em sua mente. Cada conceito, ele reconstruía dos princípios básicos. Seus colegas achavam que ele era um gênio. Eles estavam errados, ele era apenas disciplinado. A disciplina de nunca aceitar uma explicação que ele não pudesse construir sozinho. Se alguém lhe mostrasse um problema resolvido de uma maneira, ele o resolvia de outras 3, não para se exibir, mas para verificar se ele realmente entendia o que estava acontecendo por baixo da matemática. A escola nunca te ensinou essa disciplina, porque ela quebraria o sistema. Pense em como você foi educado. Consumo, regurgitação, esquecimento, repita o ciclo. Feynman fez o oposto. Ele tratou cada pedaço de conhecimento como um quebra-cabeça que ele tinha que fabricar, peça por peça, porque a reconstrução era a única prova de vida do intelecto. Olhando diretamente para a câmera. O sistema te ensinou a ser um balde. Coloque informação dentro, despeje informação fora. Feynman se ensinou a ser um gerador, e essa diferença é tudo o que separa uma mente livre de um operário diplomado. Você está pronto para descobrir o quão pouco você realmente sabe? Cena 7. Interior. Uma sala de estudo moderna. O narrador caminha entre pilhas de livros didáticos que chegam ao teto. Ele retira um livro de física de 1000 páginas e o deixa cair no chão. O estrondo ecoa. Você se sente inteligente quando termina um livro desses, não se sente? Você decorou as leis de Newton, as equações de Maxwell e a tabela periódica. Você tirou 10 na prova. Mas aqui está o segredo sujo que os reitores de universidades não querem que você saiba. Você está sofrendo de uma ilusão de competência. As escolas te treinaram para confundir reconhecimento com entendimento. Quando você lê uma página e ela parece familiar, seu cérebro te dá um pequeno golpe de dopamina e diz: "Eu sei isso." Mas Feynman diria que você não sabe, você apenas reconhece o caminho que outra pessoa pavimentou para você. Cena 8. Flashback. Richard Feynman, criança e seu pai no bosque. Vemos um homem, Melville, pai de Feynman, e um menino caminhando. Eles param para observar um pássaro. Feynman contou uma história sobre sua infância que deveria ser pregada na porta de cada escola do mundo. Outro menino perguntou a ele: "Ei, você sabe o nome daquele pássaro?" Richard disse que não tinha a menor ideia. O menino riu. "Seu pai não te ensina nada? É um tordo eremita." Veja, Richard, aquele pássaro é chamado de Spencer's Warbler em inglês. Em italiano é Chivut, em chinês é Chunlin. Você pode saber o nome dele em todas as línguas do mundo, mas ao final de tudo, você não saberá absolutamente nada sobre o pássaro. Você só saberá algo sobre os seres humanos e como eles chamam o bicho. Para a câmera, esse é o mito que Feynman passou a vida desmontando, o mito da nomenclatura. A escola te ensina nomes. Ela te ensina que a força é igual a massa vezes a aceleração. F igual a ma. Mas se eu te perguntar por que a inércia existe, ou de onde vem a resistência da matéria em mudar seu estado de movimento, você gagueja. Você tem a etiqueta, mas a caixa está vazia. Cena 9. Roleplay. O narrador e o ouvinte teimoso. O narrador se senta à frente de um ator vestido com beca e capelo, segurando um diploma enrolado. Ouvinte teimoso. Isso é ridículo. Eu tenho um mestrado. Eu sei como o mundo funciona. Eu entendo a segunda lei da termodinâmica. Excelente. Explique-a para mim. Mas aqui está o desafio de Feynman. Você tem que explicá-la para uma criança de 6 anos. E você não pode usar as palavras entropia, desordem, sistema fechado ou termodinâmica. Ouvinte teimoso.
Bem, é que as coisas tendem a ficar bagunçadas com o tempo. Por quê? Se eu jogar um baralho para o alto, por que ele não cai em pilhas perfeitas? Por que o calor sempre flui do café quente para a sala fria e nunca o contrário? Se você precisa de palavras difíceis para esconder o fato de que não consegue explicar o mecanismo básico, você não entendeu o conceito. Você apenas tomou o conhecimento por empréstimo, e conhecimento emprestado desaparece no momento em que a autoridade que o emprestou não está por perto para te soprar a resposta. Cena 10. Estúdio. A analogia do arquiteto versus o turista. O narrador desenha em um vidro transparente entre ele e a câmera. Pense no conhecimento como uma cidade. A maioria de nós é turista. O sistema de ensino nos leva em um ônibus de excursão. O guia, o professor, aponta pela janela. Ali está a Catedral da Trigonometria. À direita, o Palácio da Biologia Molecular. Você tira fotos, faz anotações, compra um souvenir, o diploma, e vai embora achando que conhece a cidade. Mas Feynman era o arquiteto que construiu a cidade com as próprias mãos. Ele sabia onde cada cano de esgoto passava. Ele sabia quanta pressão cada viga podia suportar, porque foi ele quem calculou o estresse do material. Se a catedral caísse, o turista estaria perdido. O arquiteto simplesmente a construiria de novo? O que eu não posso criar, eu não compreendo. Isso não é uma frase motivacional, é uma metodologia operacional. Se você não consegue derivar a fórmula, você não é o dono dela. Você é apenas o zelador de um túmulo de ideias mortas. Cena 11. Visualização. A fraude dos testes padronizados. Vemos pilhas de gabaritos de múltipla escolha sendo triturados. As escolas amam testes de múltipla escolha porque eles testam a capacidade de reconhecimento. É rápido, é barato, é industrial. Mas a vida não te dá 4 opções, uma delas sendo a correta. A vida te dá um problema inédito e um quadro em branco. Feynman investigou o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986. Engenheiros da NASA, com currículos impecáveis, estavam perdidos em montanhas de dados e burocracia. Feynman pegou um copo de água gelada e um pedaço da borracha do anel de vedação, o O-ring. Ele mergulhou a borracha na água fria na frente das câmaras e mostrou que ela perdia a elasticidade. Enquanto todos os especialistas estavam presos em suas nomenclaturas e hierarquias, Feynman estava criando um experimento do zero. Ele não precisava de um supercomputador, ele precisava de um copo d'água e da coragem de não aceitar a autoridade de ninguém. Ele reconstruiu a causa do desastre com as próprias mãos. Cena 12. Diálogo hipotético. Feynman e um estudante de elite. Estudante. Professor Feynman, como o senhor consegue simplificar conceitos tão difíceis como a eletrodinâmica quântica? Feynman. Eu não os simplifico, eu os reconstruo até que eles fiquem tão claros para mim que qualquer outra forma de explicá-los pareceria uma mentira. Se eu não consigo explicar para um calouro, é porque eu mesmo ainda não entendi a essência do problema. Eu ainda estou usando palavras de proteção. Palavras de proteção. Guarde esse termo. É o que usamos quando o nosso entendimento falha. É o jargão que usamos para parecer inteligentes enquanto nosso cérebro está, na verdade, apenas repetindo um padrão que memorizamos aos 15 anos de idade. Cena 13. O limite da criação. O narrador apaga parte do quadro de Feynman, mas a frase central permanece brilhando. Entenda o paradoxo. A criação leva tempo, leva falha, leva a liberdade de explorar caminhos errados e becos sem saída, e os sistemas educacionais não podem pagar por isso. Eles têm currículos a cumprir, cronogramas a seguir, rankings a subir. Por isso, eles otimizaram para o que pode ser medido rápido, a memorização. Eles te treinaram para ser rápido e raso, em vez de lento e profundo. Eles te deram uma pá de plástico e disseram que você cavou um poço. Mas o poço de Feynman não tinha fundo, porque ele sabia que a realidade é tão infinitamente complexa e bela que qualquer tentativa de decorá-la é um insulto à própria existência. Ele preferia morrer de tédio no hospital do que viver um único dia aceitando uma verdade que ele não tivesse tido o trabalho de parir através da própria lógica. Você está pronto para queimar seus manuais e começar a construir sua própria realidade?
Ou você vai continuar sendo o turista que acha que conhece a cidade só porque tem um mapa? Cena 14. Interior, um corredor de arquivos infinito. O narrador caminha por um corredor escuro, onde as paredes são formadas por milhões de pastas de arquivos. Ele puxa uma pasta ao acaso. Ela contém apenas uma prova com um A+ em cima, mas as páginas dentro estão em branco. Por que você esquece 90% do que aprendeu na faculdade apenas 6 meses depois da formatura? Não é porque você tem memória ruim. É porque você nunca possuiu aquele conhecimento. Você apenas o alugou. E a moeda que você usou para pagar o aluguel foi a sua atenção temporária, em troca de uma nota. As escolas criaram uma economia transacional. Você dá a eles conformidade e memorização, eles te dão um selo de aprovação. Mas o conhecimento transacional é volátil. Ele evapora no momento em que a transação termina. Richard Feynman odiava transações. Ele queria propriedades. Ele queria que cada átomo de física em seu cérebro fosse algo que ele tivesse minerado, refinado e forjado com o próprio suor intelectual. Cena 15. Laboratório visual, a analogia da culinária. O narrador está em uma cozinha. Ele olha para um prato de micro-ondas pronto e, ao lado, para ingredientes brutos: farinha, ovos, sal, água. A educação moderna é um jantar de micro-ondas. Tudo já vem processado, temperado por especialistas e pronto para o consumo rápido. Você só precisa apertar o botão, frequentar a aula e esperar o sinal sonoro, o diploma. É prático, sim, mas você sabe como aquele alimento foi feito? Você sabe a química por trás da conservação? Se o micro-ondas quebrar e o supermercado fechar, você morre de fome. Feynman era o homem que se recusava a comer se não pudesse plantar o trigo e entender a biologia da fermentação. Ele preferia a fome de uma dúvida honesta à saciedade de uma resposta pronta. Cena 16. Flashback. Outubro de 1946. Um quarto escuro. Richard Feynman, jovem, está sentado diante de uma folha de papel. Ele começa a escrever. Eu te adoro, querida. Ele sabe que Arlene, sua esposa, morreu há 16 meses. Ele sabe que a carta nunca será lida. Ele a sela em um envelope que só será aberto 42 anos depois, após sua própria morte. Por que um homem tão devoto à lógica e à ciência perderia tempo escrevendo para os mortos? Porque para Feynman a expressão era a única forma de processar a realidade. Ele não estava tentando se comunicar com o além. Ele estava tentando criar o entendimento da própria dor. A escola te ensinou que a criação precisa de uma justificativa externa. Você escreve redações para o professor ler. Você resolve equações para o sistema corrigir. Se não há público, se não há recompensa, você para de criar. Mas Feynman escrevia para o vazio, porque o ato de colocar o pensamento em ordem era o próprio prêmio. Ele não era um consumidor de emoções, ele era um arquiteto da própria alma. Cena 17. Roleplay. Feynman nas reuniões de diretoria da natureza. Feynman está sentado à mesa com Deus ou a natureza, representada por uma parede de luz. Feynman: sinto muito, mas não aceito sua explicação sobre a força fraca. Ela parece remendada. Ele tratava as leis da física como se fossem propostas de um comitê que ele tinha o direito de vetar. Se ele não conseguia ver a beleza e a simplicidade na fundação, ele assumia que o erro era humano, ou que ele ainda não tinha construído o andaime mental correto para alcançar aquela altura. Cena 18. Desmistificação. O mito do gênio isolado. O narrador caminha por uma biblioteca de biografias. Nós amamos chamar Feynman de gênio, porque isso nos dá uma desculpa para não tentarmos ser como ele. Ah, ele nasceu assim, eu não. Mas se você ler Genius, de James Gleick, você verá algo muito mais aterrorizante que o talento. Você verá o esforço. Feynman mantinha centenas de cadernos na Caltech. Eles não eram resumos de livros, eram reconstruções totais. Ele pegava a teoria da relatividade de Einstein, algo que o mundo inteiro aceitava como verdade sagrada, e dizia: tudo bem, imagine que eu sou Einstein. Eu não tenho esses livros. Como eu chegaria a essa conclusão usando apenas a matemática que eu mesmo inventei ontem? Ele criava frameworks alternativos. Ele desenhava diagramas, os famosos diagramas de Feynman, que pareciam rabiscos de criança, mas que simplificavam cálculos que levavam meses para outros físicos. Por que ele conseguiu?
Porque ele não tentou aprender a linguagem dos outros, ele criou a sua própria para traduzir o universo para si mesmo. Cena 19. Diálogo com o ouvinte teimoso. Parte 2. Ouvinte teimoso. Então eu deveria ignorar tudo que a humanidade já descobriu e começar do zero? Vou levar 1000 anos para reinventar a roda. Não, você deve usar a roda, mas não deve acreditar que entende a mecânica circular só porque está rodando. Feynman dizia, saiba resolver todos os problemas que já foram resolvidos. Ele não disse decore as soluções. Ele disse saiba resolver. A diferença é sutil e mortal. Resolver significa que se todas as bibliotecas do mundo queimassem hoje, você teria a capacidade lógica de reconstruir o conhecimento. Se você depende da biblioteca para pensar, você não é um pensador, você é um bibliotecário. E bibliotecários são os primeiros a serem substituídos por algoritmos. Cena 20. O paradoxo do hospital. O tédio como morte intelectual. Voltamos ao quarto de hospital. O monitor cardíaco oscila. Eu odiaria morrer 2 vezes, é tão chato. Por que o tédio o assustava mais que o esquecimento? Porque o tédio é o sinal de que a criação parou. O tédio é o processo de repetição sem descoberta. Para Feynman, a vida era um experimento constante. Se o experimento se torna repetitivo, se os médicos apenas repetem procedimentos e o corpo apenas repete sua decadência, o valor da observação cai para zero. A escola te treinou para tolerar o tédio. Milhares de horas sentado em silêncio, ouvindo a mesma informação apresentada da mesma forma, semestre após semestre. Eles chamaram isso de disciplina. Feynman chamou isso de morte. E ele preferiu a morte física a aceitar a morte intelectual de uma existência que não cria mais novos entendimentos. Cena 21. Analogia. O mapa e o território. O narrador segura um mapa amassado. A sua educação te deu o mapa. Feynman cria o território. O mapa diz, aqui tem uma montanha. A escola te testa para ver se você consegue ler a palavra montanha. Feynman subia a montanha, media a pressão do ar, analisava a geologia e só então desenhava seu próprio mapa. Qual mapa você acha que é mais real na hora de uma tempestade? O que você comprou na loja de conveniência ou o que você desenhou enquanto escalava sob a chuva? O que eu não posso criar, eu não compreendo. Olhe para a sua vida agora. Olhe para o seu trabalho, suas crenças, sua política. Quanto disso você criou através da lógica e quanto disso você apenas baixou da nuvem da cultura ao seu redor? Se você não criou suas conclusões, elas não são suas. Você é apenas um hospedeiro para as ideias de outras pessoas, e Feynman morreu tentando nos avisar que essa é a forma mais triste de se estar vivo. Cena 22. Interior. O escritório de Feynman. Caltech. Noite. A câmera flutua sobre o quadro negro. Logo abaixo da frase famosa, há uma segunda linha que as pessoas costumam ignorar. Saiba resolver todos os problemas que já foram resolvidos. Abaixo disso, uma lista de tópicos. Anomalia beta, teoria dos nós, efeito Hall bidimensional, física clássica não linear. Olhe para essa lista. Richard Feynman tinha 70 anos. Ele era um ganhador do Prêmio Nobel. Ele era aclamado como um dos maiores gênios do século XX. E ainda assim, dias antes de morrer, ele estava fazendo uma lista de lição de casa. Ele não queria ler sobre esses temas. Ele não queria assistir a palestras sobre eles. Ele queria recriá-los. Cena 23. Laboratório visual. A analogia da caixa de ferramentas. O narrador abre uma caixa de ferramentas pesada e começa a jogar chaves inglesas, martelos e alicates sobre uma mesa de metal. A escola te deu um manual de instruções. Ela disse, para o problema A, use a chave A. Para o problema B, use o martelo B. E você se tornou excelente em seguir instruções. Mas Feynman sabia que os manuais de instruções são inúteis quando você encontra um problema que nunca foi resolvido antes. Ele não queria memorizar soluções. Ele queria construir um kit de ferramentas lógicas universal. Saber resolver todos os problemas já resolvidos não significa decorar o resultado final. Significa entender a ferramenta que foi usada para chegar lá. Se você entende a ferramenta, você pode aplicá-la em qualquer lugar. Se você apenas decora o resultado, você é um prisioneiro do contexto original. Cena 24. Reconstituição. O desastre da Challenger, 1986.
Vemos engenheiros de terno em uma sala de conferência sufocante, cercados por gráficos de computador complexos e milhares de páginas de relatórios técnicos. Feynman entra na sala apenas com um copo de água gelada e uma pinça. A NASA gastou meses e milhões de dólares tentando entender por que o ônibus espacial explodiu. Eles tinham os melhores especialistas, as melhores credenciais, mas eles estavam cegos pela autoridade institucional. Eles confiavam nos manuais, eles confiavam no que o sistema dizia que deveria acontecer. Feynman ignorou os manuais. Ele pegou o componente básico, o anel de vedação de borracha, e o submeteu a um teste de fundamentos primeiros. Ele o apertou com uma pinça dentro de água gelada. Quando ele soltou, a borracha permaneceu deformada. Ela não recuperou a forma. Eu descobri que, quando você coloca essa borracha no gelo e a aperta, ela não volta ao normal por um longo tempo. Eu acredito que isso tem alguma importância para o nosso problema. Para a câmera. Naquele momento, ele destruiu meses de burocracia com um copo de água de $2. Por quê? Porque ele não aceitou o entendimento de ninguém. Ele o criou ali, na frente de todos. Isso é o que a escola nunca te ensinou. A autoridade não tem jurisdição sobre a realidade. A borracha não se importa com o seu diploma de Harvard. Ela obedece às leis da física, e as leis da física só podem ser compreendidas se você puder reproduzi-las em um copo d'água. Cena 25. Desmistificação. O Prémio Nobel e a reconstrução da luz. Vemos o narrador desenhando pequenos rabiscos, diagramas de Feynman, em uma janela de vidro. Em 1965, Feynman ganhou o Nobel pela eletrodinâmica quântica, QED. Antes dele, a física quântica era um pântano de equações matemáticas tão densas que quase ninguém conseguia visualizá-las. Era o paraíso dos memorizadores de fórmulas. Feynman olhou para aquilo e disse: "Isso é feio, eu não consigo criar isso do zero." Então, ele jogou fora a matemática estabelecida e reconstruiu a teoria usando desenhos simples de elétrons e fótons se chocando. Outros físicos riram. Eles disseram que era física de gibi. Anos depois, eles perceberam que os desenhos de Feynman eram mais precisos que as equações deles. Ele não descobriu algo novo no sentido tradicional. Ele reconstruiu o que já existia de uma forma que fosse realmente compreensível. Ele provou que, se você não consegue desenhar o processo, você não entende o processo. Cena 26. Roleplay. O diálogo com o reitor da universidade. O narrador agora veste um terno e fala como um administrador burocrático. Reitor: "Mas, professor Feynman, nós não podemos deixar cada aluno reinventar a física. Temos um currículo. Temos que processar 10.000 alunos por ano. Precisamos de padronização." Então vocês não estão produzindo físicos. Estão produzindo enciclopédias com pernas. A padronização é o oposto da compreensão. A compreensão é um ato individual de rebeldia. Cada aluno que aceita uma fórmula sem derivá-la está, na verdade, desistindo de um pedaço da sua própria inteligência. Cena 27. Análise profunda. A fraude da certificação. O narrador caminha por uma linha de produção de diplomas que saem de uma impressora industrial. Por que o sistema educacional odeia o método de Feynman? Porque a criação leva tempo. Para um aluno derivar o cálculo diferencial por conta própria, ele pode levar semanas de erros e frustrações. O sistema prefere te dar a fórmula em 10 minutos e te testar em 20. A educação industrial é otimizada para a velocidade de processamento, não para a profundidade de ancoragem. Eles treinaram você para ser rápido e raso. Eles certificaram essa superficialidade com um pedaço de papel. E agora você caminha pelo mundo achando que é um especialista, até que o primeiro problema real aparece. Um problema que não estava no livro, e você percebe que está intelectualmente nu. Cena 28. O paradoxo da honestidade intelectual. O narrador apaga todo o quadro, deixando apenas a palavra honestidade. Lawrence Krauss disse que o método de Feynman não era sobre ser brilhante, era sobre ser honesto. A maioria das pessoas educadas passa a vida fingindo que entende coisas que apenas consumiram. Elas citam especialistas, repetem jargões, usam palavras como quantum, ou estratégico, ou sustentável, para esconder o fato de que, se você lhes tirar o Google, elas não conseguem explicar os mecanismos básicos.
Feynman considerava isso uma desonestidade intelectual profunda. Ele preferia dizer "eu não sei" do que repetir uma resposta que ele não tivesse reconstruído. Eu prefiro ter perguntas que não podem ser respondidas do que respostas que não podem ser questionadas. Cena 29. A barreira da entrópia. Vemos uma animação de um relógio se despedaçando. Há um limite fundamental aqui. A escola quer que você seja um arquivo morto. O arquivo não muda, ele apenas guarda o que foi colocado lá. Mas a realidade é dinâmica, é entrópica. Ela está sempre tentando desmoronar. O conhecimento memorizado é o primeiro a sucumbir à entropia. Ele se corrompe, ele se apaga, ele perde a relevância. A única coisa que resiste à entropia é a capacidade de gerar conhecimento. Se você sabe criar o entendimento, você não tem medo de esquecer. Você pode perder todos os seus livros, e ainda assim você terá o universo inteiro dentro de você, porque você sabe como reconstruí-lo peça por peça. Feynman estava morrendo, e o que o entediava era que o processo de morrer era uma repetição sem geração. Ele não podia criar nada a partir daquela dor repetitiva, mas até o último segundo ele estava olhando para aquele quadro negro. O que você tem no seu quadro negro hoje? Uma lista de coisas para memorizar ou uma lista de mundos para reconstruir? Se você não está criando o seu entendimento, você está apenas assistindo à vida como se fosse um filme de outra pessoa. E como Feynman disse, isso é terrivelmente chato. Cena 30. Interior. O escritório de Feynman. Caltech. Madrugada. A câmera se afasta lentamente do quadro negro. O escritório está silencioso, mergulhado em sombras, exceto pela luz de um único poste de rua que atravessa a janela. O giz branco nas 7 palavras parece brilhar com uma energia própria. O que eu não posso criar, eu não compreendo. Feynman se foi, mas o quadro permaneceu. Por semanas, ninguém teve coragem de apagar aquelas palavras. Não porque fossem um testamento sagrado, mas porque elas eram um espelho, e a maioria de nós tem pavor do que vê nesse espelho. Nós vemos uma vida inteira de consumo intelectual passivo. Vemos a pilha de livros que lemos, mas que não poderíamos reescrever. Vemos as opiniões que defendemos, nas que não poderíamos derivar de princípios básicos. Cena 31. Montagem cinematográfica. A beleza do micro e do macro. Vemos imagens de galáxias espirais fundindo-se com o movimento de elétrons em um acelerador de partículas, que se transformam no fluxo de sangue em uma veia, que se tornam as ondas do mar. Para a maioria das pessoas, o mundo é uma caixa preta. Você aperta um botão e a luz acende. Você toma um remédio e a dor passa. Você olha para o céu e vê pontos brancos. A escola te ensinou a aceitar esses milagres como fatos consumados, mas para Feynman, a realidade era uma sinfonia que ele precisava transcrever nota por nota para realmente ouvi-la. Ele não via apenas luz, ele via a dança probabilística de fótons, uma oscilação do campo eletromagnético que ele mesmo havia reconstruído em seus diagramas. Ele não via apenas vida, ele via a termodinâmica lutando contra a entropia, um arranjo temporário de átomos que ele podia descrever através da mecânica estatística. Cena 32. Diálogo final. O narrador e o espectador. O narrador caminha em direção à câmara. O cenário ao fundo desaparece, restando apenas um vazio branco, como uma página de caderno esperando para ser preenchida. Você entende a gravidade? Sim, você diz. É o que faz as coisas caírem. Não, isso é o que a escola te disse. Isso é o nome do pássaro. A gravidade é a curvatura do espaço-tempo causada pela massa. Você consegue criar essa ideia? Consegue visualizar como o tempo passa mais devagar perto do chão do que no topo de uma montanha? Se você não consegue, você não entende a gravidade. Você apenas aceita a queda. Viver sem criar o seu próprio entendimento é como assistir a um banquete através de uma vitrine. Você vê as cores, ouve os talheres, mas você nunca sente o gosto. Feynman se recusou a ficar do lado de fora da vitrine. Ele quebrou o vidro, ele entrou na cozinha, ele aprendeu a cozinhar o universo. E é por isso que, no final, ele achou a morte chata. Porque a morte é o momento em que você é forçado a parar de cozinhar e apenas aceitar o que é servido.
Cena 33. Retorno ao quarto de hospital, 15 de fevereiro de 1988. Feynman fecha os olhos pela última vez. O bip do monitor cardíaco torna-se uma linha contínua. Ele morreu como viveu, recusando-se a fingir uma profundidade que não fosse sua. Ele não precisava de frases de efeito sobre o paraíso. Ele tinha o universo. Ele tinha a estrutura da matéria que ele mesmo tinha ajudado a reconstruir. Ele não estava indo para o desconhecido. Ele estava apenas cessando o ato de criação que chamamos de consciência. Cena 34. Analogia final. A vela na escuridão. O narrador acende uma vela. A chama oscila. A educação que te deram foi uma lanterna com pilhas que vão acabar. O método de Feynman é aprender a fazer o fogo. Se você quer sair da matrix da memorização, comece hoje. Pegue um conceito, qualquer um. Por que o céu é azul? Por que o gelo flutua? Por que o juro composto cresce como cresce? Não procure no Google, não abra a Wikipédia. Pegue um papel em branco e tente construir a explicação a partir do que você sabe ser verdade. Tente derivar a lógica. Você vai falhar, você vai se sentir burro, você vai sentir o peso dos anos de miseducação sobre seus ombros. Mas no momento em que a primeira peça se encaixar, no momento em que você criar o entendimento por si mesmo, sem autoridade, sem manual, você sentirá o que Feynman sentiu, uma centelha de liberdade que nenhuma instituição pode te dar e nenhum exame pode tirar. Cena 35. O quadro negro, encerramento. Vemos uma mão apagando as outras notas do quadro de Feynman, deixando apenas a frase central. O que eu não posso criar, eu não compreendo. Isso não é um fardo, é um convite. É a declaração de independência da mente humana. O sistema te treinou para ser um consumidor de certezas. Feynman morreu para te mostrar que a única coisa que vale a pena é ser um arquiteto de dúvidas resolvidas. Não aceite o mundo como ele te foi entregue. Desmonte-o, quebre-o em pedaços e então reconstrua-o com as suas próprias mãos. Só então você saberá o que é estar verdadeiramente acordado. Só então você verá a beleza da realidade, não como um espectador, mas como o autor da sua própria clareza. Um leve sorriso desafiador no rosto. A aula acabou. Agora, a educação pode finalmente começar. Cena 36. Logotipo ICTA. A tela escurece, as letras brancas aparecem. O que você vai criar hoje? Se você está cansado de apenas repetir o que te disseram, se você quer ver o mundo como ele realmente é, átomo por átomo, lógica por lógica, inscreva-se. Vamos reconstruir o universo juntos, um vídeo de cada vez, uma ideia de cada vez, sem manuais, sem